Vamos falar de lucratividade agora, o quanto você pode colocar de lucratividade para aumentar a rentabilidade do seu escritório. Você já teve atividade intelectual que você cobrou, que você pode se basear pela tabela da ordem e sobre todos aqueles assuntos que nós falamos, não somente a tabela da ordem, tudo aquilo que a gente falou em atividade intelectual. E aí você cobra a mais, sugestão, 30%. Você vai cobrar 30% a mais, tá legal? Você vai ver no exemplo que eu vou dar no vídeo a seguir, onde você vai colocar esses 30% aqui. É sobre algo que você vê no vídeo seguinte. E eu quero falar com você aqui é o seguinte, observação. Vou colocar em vermelho porque eu não tenho amarelo, eu gosto de usar amarelo aqui. Mas eu vou deixar em vermelho para você ficar muito ligado com relação a isso. Coloca no seu contrato uma cláusula de êxito. O que é essa cláusula de êxito? Você fechou ali o seu processo, fechou o acordo com o cliente, e aí você acorda com ele que no caso de você conseguir o êxito na ação, ele vai ter um custo a mais, um exemplo de 30%, ou se é uma ação que vale 100 mil reais, você coloca aqui na cláusula de êxito, ele vai ter que te dar mais 10 mil reais, caso você tenha êxito na causa, entendeu? Tudo o que está acontecendo ali é em função do processo e uma cláusula de êxito no valor de 10 mil reais. Você não tem problema nenhum com relação a isso. Então você pode colocar essa cláusula, é algo a mais, é o plus a mais, por isso que eu falo que é lucratividade. Então a gente consegue ter essa estratégia jurídica, ter essa jogada para a gente conseguir gerar mais lucro para o escritório. O objetivo aqui é te dar ferramentas, tudo que eu vivenciei, tudo que eu compartilhar com você, para que você tenha resultados diferenciados, para que você tenha um campo amplo aí na sua advocacia, para você gerar mais lucro. É o lucro que a gente visualiza, tá legal? Uma outra observação importante para você. Risco. É muito melhor você dispensar um cliente do que você assumir uma dívida. Guarda isso. É muito melhor você dispensar um cliente do que você assumir uma dívida. No caso de inadimplemento do seu cliente, no mínimo, ele tem que estar pagando para você os custos e as despesas. Está apertadinho aqui, mas vai. No mínimo, ele tem que estar pagando custo e despesa para você. Você não pode assumir o risco hoje de pagar sempre do seu cliente custos e despesas. Por que eu falo sempre? Não pode assumir sempre. Porque existe uma exceção. A exceção é, se você for atender aquele cliente e ele gerar um marketing positivo para você. O que é um marketing positivo? Exemplo prático. Ex-presidente Lula. O quanto vale defender o ex-presidente? Você tem que pensar se vai valer um marketing positivo ou um negativo. O quanto vale você cobrar e envolver a sua imagem? Isso tudo você tem que pensar. E a gente leva isso para o crime, para vários crimes. Não estou julgando aqui o advogado, não, isso não tem nada a ver com o assunto. Eu estou falando de precificação. Às vezes, o marketing positivo pode gerar marketing negativo. André, dificilmente eu não vejo por esse lado. É positivo. Então, você tem que começar a pensar. Você vai para outros exemplos aqui. Assumir aquele cliente ali vai me gerar um marketing positivo a ponto de eu assumir riscos. Assumir os riscos de pagar as despesas e os custos pode ser que seja um investimento para você. Você só cobra atividade intelectual. Você não cobra riscos sabendo que você pode, mas você precisa precificar. Você pode até não cobrar, não incluir para assumir o risco, mas você precisa precificar, saber o quanto é o risco para saber se você suporta. Porque às vezes as despesas e os custos são muito além do que você pode imaginar. Por isso que você precisa precificar. Olha, beleza, é um cliente que vai me gerar um marketing positivo. Será que eu comporto hoje? Será que eu consigo assumir os custos e as despesas caso ele vire um inadimplente? Ou caso ele não consiga pagar, isso você precisa colocar no papel, porque só assim você vai saber. Muitos escritórios quebram, muitos advogados entram pelo cano, por quê? Ele não tem a conta. E aí quando vai ver a custo de despesa é muito alta, ele não conseguiu segurar. E aí ele paga às vezes sem saber, ele não ganha dinheiro sem saber. Então você precisa saber o custo de despesa, mesmo que você assuma o risco, tá legal? E aí vai te gerar um marketing positivo. E para você fazer isso, você precisa analisar, eu costumo chamar de quarentena.
você precisa colocar o seu cliente em quarentena para você analisar ele e saber se realmente aquilo ali vai valer a pena ou não para o seu escritório, é o seu nome, é o seu legado que você está deixando. Então não tem nada mais importante do que o seu nome hoje na advocacia. Você precisa construir realmente uma advocacia de valor, você precisa estar atento a isso tudo, tá legal? Porque é a sua advocacia. Maravilha. A gente vai dar um exemplo na prática de como funciona, de como você cobra, de como você vai trabalhando ali os seus honorários, precificando, cobrando, para que você tenha um lucro maior, para que você tenha uma lucratividade sempre maior na sua advocacia. Eu te vejo lá no próximo vídeo. Tchau.